Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Neurotópicos, Neurociências e Educação. É um prazer enorme recebê-los aqui no nosso canal para mais uma live. A live de hoje é uma live diferente. Para hoje, preparamos um novo formato. Apreciaremos um bate-papo, uma entrevista acerca da temática do direito à inclusão educacional com dois grandes especialistas neste assunto. A educação inclusiva vai muito além da adaptação do ambiente físico de uma instituição de ensino. A educação inclusiva diz respeito também ao acolhimento de cada estudante de forma a reconhecer, a valorizar e a respeitar a sua diversidade. Além disso, preconiza o desenvolvimento das potencialidades e o atendimento das necessidades de cada estudante. De acordo com o último censo realizado pelo IBGE no Brasil, temos hoje em nosso país pelo menos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E apenas cerca de 1% dessas pessoas encontra-se empregado. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, reforçando a Constituição Federal, estabelece prioridade absoluta das crianças e dos adolescentes com deficiência. Apesar disso, muitas escolas ainda não estão preparadas para recebê-las de forma adequada. Falta desde capacitação dos profissionais da educação, quanto estruturação física de acessibilidade e oferta de tecnologia assistiva. A necessidade de atendimento prioritário às pessoas com deficiência não se trata de um ato de benevolência, mas sim de um mecanismo necessário para que a pessoa com deficiência possa exercer o mesmo direito dos demais. Para entendermos um pouco mais sobre essa importante temática, receberemos hoje dois grandes amigos e especialistas no assunto, o Luiz Renato e a Priscila Zanello. Luiz Renato é defensor público do Estado de Minas Gerais. É coordenador adjunto da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP. É especialista em direito penal e também em transtorno do espectro autista. Priscila Zanello é graduada em Ciências Biológicas pela PUC Minas. É especialista em ensino de ciências pela UFMG, mestre em ciências pela PUC Minas e doutoranda em ensino de biociências e saúde pela Fiocruz. É também professora da educação básica, tanto na rede pública quanto na privada. E também é professora do nosso curso de Neurociência e Educação, Bases Neurofisiológicas do Aprendizado, ofertado pela PUC Minas, onde leciona a disciplina de Legislação Educacional Inclusiva. Vamos receber com muito carinho os nossos queridos palestrantes de hoje, Priscila e Luiz Renato. Olá, boa noite, Priscila. Boa noite, Luiz Renato. Sejam muito bem-vindos. É um grande prazer recebê-los aqui no canal para mais uma parceria. Boa noite, Flávia. É um prazer estar aqui no canal, né, junto com o Luiz, que é um parceiro aí também, e com você. Boa noite, Flávia. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo pelo YouTube. É um prazer imenso estar aqui. Que bom, o prazer é nosso de recebê-los aqui no canal. Fico muito, muito feliz de saber que vocês podem estar aqui conosco. Inclusive, antes da gente começar a falar sobre a nossa live de hoje, o que eu quero dizer para todo mundo que está nos ouvindo é que essa parceria que Priscila, Luiz Renato, comigo, já é uma parceria de bastante tempo, né? E eu fico muito feliz em dizer que a gente já tem essa parceria há um tempo. Com a Priscila, essa parceria já vem de longa data. A Priscila é professora do nosso curso de Neurociência e Educação desde a primeira turma, lecionando a disciplina de Legislação Educacional Inclusiva. E num determinado momento, dentro do curso, a gente conseguiu a parceria muito bacana do Luiz Renato, e desde então o Luiz tem nos brindado a cada semestre com uma palestra para os nossos alunos, que é sempre muito esclarecedora, é sempre uma palestra que nos ensina bastante sobre a legislação educacional inclusiva, complementando os conhecimentos que a Priscila traz para a gente na disciplina. Eu queria, então, aqui deixar, antes mesmo da gente começar
o meu muito obrigada a vocês dois por essa parceria comigo, por essa parceria com o curso de Neurociência e Educação. É muito importante, né, essa fala sobre a inclusão para os nossos cursistas, e não só para eles, né, mas para todos que aqui hoje estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que o momento de hoje vai ser um momento de uma formação muito, muito, muito importante para todos nós. Então, obrigada pela disponibilidade de vocês, de tempo, e pela parceria por estar aqui comigo. Antes da gente começar e entrar mesmo aí para a nossa live de hoje, né, que vai ser um bate-papo que a Priscila vai conduzir com o Luiz a respeito dessa temática, eu queria que vocês contassem um pouquinho para o público que está nos ouvindo sobre a trajetória de vocês para estar aqui hoje falando sobre a legislação educacional inclusiva. Porque a gente sabe que para falar de inclusão, para poder levantar essa bandeira com tanta propriedade, a gente precisa de um percurso, né? Falar de inclusão não é uma coisa fácil, tem que ter vivência, tem que ter conhecimento sobre isso. E então eu queria que vocês contassem um pouquinho isso para a gente. Priscila, se você puder começar contando para a gente um pouquinho, né, de como que você chegou até aqui, e logo depois o Luiz pode aí complementar, dizendo como que ele, um profissional da área do direito, né, chegou aqui também dentro da discussão de legislação educacional inclusiva, dentro da área de educação. Você conta para a gente, Priscila? Conto, claro. Primeiro, né, o interesse, assim, em relação à educação inclusiva, ele vem daquela frase máxima de que a educação é um direito de todos, né? Então, essa palavra todos, por muitos anos, assim, para mim, ela não representou o número máximo mesmo de pessoas existentes, né? Ele tirou, esse todos aí, na verdade, tirava de muitas pessoas, um número muito alto de pessoas, né? O direito de acesso, muito mais que o direito de acesso, né? O direito mesmo a uma educação de qualidade para essas pessoas. Então, esse primeiro interesse mesmo, ele vem pessoal, né? Ele vem de uma motivação mesmo intrínseca. Então, porque só na graduação, quando eu estava fazendo as minhas 2 graduações, né, de Ciências Biológicas, e eu também fiz graduação em Música, só nas graduações é que eu me deparei pela primeira vez com a inclusão escolar. Então, em toda, né, a minha educação básica, eu não havia tido contato com inclusão escolar. Na graduação, eu tive uma colega de classe que ela tinha deficiência auditiva, então a gente tinha um intérprete, né, dentro da sala de aula em todas as disciplinas. E eu tive, na graduação de Música, 2 colegas cegos e que eles tinham algumas vezes material inclusivo adaptado em braille, né, para eles. Então, no final das minhas graduações, quando a gente está ali naquele período, né, que eu queria fazer a especialização, queria fazer o mestrado, eu então escolhi projetos, né, desenvolvi projetos nessa temática já da educação inclusiva. Mais voltado para o público deficiente visual, né, no ensino de ciências. Então, foram temáticas diferentes na educação, no mestrado e na especialização, e agora também no doutorado, né? Foram muitos livros, muitos artigos mesmo, muitas pesquisas, entrevista, questionário, né? Uma longa pesquisa nessa área de ensino de ciências, que é a minha área de formação, só que inclusivo, né, com uma ênfase maior para o público deficiente visual. E também, né, ao longo da trajetória profissional, assim que eu comecei a lecionar, eu também já tive oportunidades de lecionar as ciências e a biologia de forma inclusiva, né, com diferentes públicos aí, público-alvo, que a gente chama da educação inclusiva. É isso. Bacana, Priscila. Então, uma trajetória mesmo de longa data, né? Desde a graduação, já um interesse grande, até antes da graduação, talvez, né? Mas na graduação, como você disse, isso despertou mais. É muito tempo, né? De qualificação para isso, e que bacana que dê tudo certo aí nossa pesquisa de doutorado também, dentro dessa linha de pesquisa, que certamente ela tem a contribuir muito com a educação, né? E você, Luiz, como é que você chegou nessa área? Conta pra gente. Bem, primeiramente eu queria te agradecer, Flávia,
e dizer que eu que ganho muito com esses momentos de palestra, eu aprendo muito com a Priscila, aprendo muito com todos os alunos. O formato dessa participação, um formato bem aberto dentro da disciplina da Priscila, então, assim, proporciona que a gente converse muito, e a grande maioria dos alunos são professores da rede, e, enfim, que exemplifica muito a questão teórica e até mesmo a questão prática. Então, para mim, eu sou o maior beneficiado aí dessa parceria toda aí. Eu que te agradeço muito a oportunidade que tanto você quanto a Priscila me proporciona a cada semestre. E em relação à motivação, eu sempre quis ser defensor público pela atuação do defensor, né? O defensor ele tem uma postura de atuação de garantir a justiça, e não apenas o acesso ao poder judiciário, não apenas o acesso às demandas judiciais. E garantir a justiça é resguardar direitos na sua integralidade, independentemente, igual disse, de manejar uma ação judicial que a gente sabe que é muito desgastante. Então, durante toda a minha trajetória dentro da Defensoria Pública, eu sempre gostei de atuar do que a gente chama de atuação extrajudicial, exatamente por ser fora do judicial, do judiciário, né? Que é construir redes, que é fazer com que a população cada vez mais ela tenha consciência dos seus direitos e saiba os mecanismos para conseguir resguardá-los. Enfim, então, desde quando eu entrei, eu atuava com população de pessoas em situação de rua, a questão dos dependentes químicos, a violência doméstica, e aí nasce meu primeiro filho, Rafael, e aí ele é diagnosticado com TEA, com transtorno do espectro autista, aos 2 anos e meio de idade. E aí eu viro e falo assim, não, agora eu preciso conhecer isso, eu preciso entender. Quando eu digo, a minha família, né? Eu falo muito assim que é uma parceria muito grande, minha esposa, Thaís, o André, o outro irmão do Rafael, e enfim. E aí eu começo com os desafios do autismo, do transtorno do espectro autista, dentro de casa, dia a dia, com as demandas, a necessidade de você ter um cuidado de mais tempo com esta criança, para desenvolvê-la, eu começo a canalizar essa atuação extrajudicial que eu fazia em outras áreas, e eu falei, não, agora eu vou canalizar em relação ao autismo, em relação às pessoas com deficiência. A partir daí, eu e minha esposa, a gente procurou uma qualificação que não seja jurídica, no meu caso, nós fizemos essa pós-graduação, essa especialização em transtorno do espectro autista, para entender todas as singularidades, todas as complexidades, né, do TEA, e eu começo atuando extrajudicialmente dentro da defensoria, utilizando as prerrogativas que a lei me confere, nessa luta do direito da pessoa com deficiência. E aí eu fiquei com aquela sementinha no coração, falei, olha, eu vou ver todas as outras crianças, todas aquelas outras pessoas, jovens, adultos com deficiência, como meus filhos. O que eu puder fazer para o meu filho, eu vou fazer, tentar o máximo fazer para os outros. E aí eu começo uma trajetória institucional, eu procurei uma defensora pública no estado de São Paulo, chama a doutora Renata Tibiriçá, que hoje é a coordenadora do núcleo da pessoa com deficiência idoso do estado de São Paulo, da Defensoria. A gente cria uma comissão nacional, essa comissão a qual sou coordenadora adjunto, ela foi uma iniciativa pessoal de criação para que a gente possa, numa abrangência maior, uma abrangência nacional, trazer essa luta desses direitos da pessoa com deficiência, e a partir da criação dessa comissão, eu começo também a estreitar institucionalmente essa atuação, junto com a especializada da pessoa com deficiência idoso de Belo Horizonte, que é o doutor Estevão, o coordenador, a doutora Fernanda, e começo a participar de audiências públicas, eu começo a articular a rede, buscar parcerias. Então, esse envolvimento... E aí, naturalmente, o tema da educação vem muito forte, porque dentro da área da pessoa com deficiência, independente de qual deficiência que se fale, a educação é um ponto que teve uma mudança muito sensível, uma mudança muito forte, tanto a questão conceitual, quanto a questão prática também. Então, uma pauta que veio
para mim, muito forte, apesar de que eu também trabalho os outros eixos, né? De saúde, de trabalho, a inclusão no mercado de trabalho, que é muito importante também. Então, aí eu começo a fazer esse trabalho. Eu acredito muito na questão da conscientização dos direitos, igual eu disse, da capacitação. Por isso que eu sou muito grato pela oportunidade que vocês me deram de entrar nesse meio acadêmico, conversar com os alunos, porque a gente consegue criar uma conscientização, um raciocínio a respeito das leis, a respeito de todas as situações, por eles próprios, né? Que a gente não quer convencer pela lei, a gente quer que eles tenham convencimento, tanto teórico quanto prático também, do dia a dia. E aí, esse papel é fundamental, esse papel de conscientização de direitos. E é onde que eu comecei a fazer muita palestra, tanto para a rede pública e também para a rede privada, em Betim, com a Secretaria de Educação, em Contagem, em Belo Horizonte, enfim, em instituições, exatamente nesse propósito de informar, nesse propósito de que essa rede estrutural seja criada, né? Tanto aqui, né, em Minas Gerais, quanto também fora de Minas, né? Quanto no Brasil todo. Já tive atuação em vários estados, tentando criar essa conscientização. Então, a partir do diagnóstico do Rafael, a partir dessa vivência familiar, dessa vivência individual, me trouxe muito forte essa necessidade de atuação sistemática em todos os eixos da pessoa com deficiência. Muito bacana, Luiz. Eu só posso dizer que o agradecimento é mútuo, né? Você está agradecendo por a gente te dar essa oportunidade e a gente, né, Priscila, vou falar aqui até em nosso nome, porque a gente sempre conversa isso uma com a outra. A gente agradece muito a enorme contribuição que você traz ao curso. É sempre muito rico ter alguém que trabalha diretamente com isso, né? Um profissional formado, né, na área do direito, um pouco diferente da nossa formação, que é na área educacional, para a gente compartilhar ideias e enriquecer as discussões. E os nossos alunos, eles sempre agradecem muito a participação, eles sempre dão um retorno do tanto que eles aprenderam, com essa dinâmica que vocês dois, como uma dupla perfeita no curso de neurociência, proporcionam para todos nós. Então, muito obrigada por vocês fazerem parte do nosso curso e por estarem aqui conosco hoje. É muito legal também a gente saber dessas motivações que vocês têm, que são motivações que se complementam, em que vários momentos elas se somam. A Priscila falando muito da trajetória da pesquisa, né? O Luiz falando muito da trajetória do atendimento, da vivência pessoal, e tudo isso são vivências que elas se somam e elas trazem muito enriquecimento para as nossas discussões. Então, muito obrigada, é sempre bacana ouvir vocês. E está todo mundo já querendo ouvir, né? A gente já está recebendo aqui algumas mensagens do pessoal, já elogiando, por a gente ter escolhido um tema que todo mundo parece que está gostando, fico muito feliz de saber, um tema de muita importância, muito caro para a gente, que luta por essa causa, que é educador, né, que é parceiro dessa área de educação. E aí, antes da gente começar e eu passar a bola para vocês já alimentarem a nossa discussão, eu quero só dar alguns recadinhos, né, para o pessoal que está nos ouvindo, que são importantes. O primeiro é dizer que vocês devem continuar aí mandando os comentários de vocês. Se tiverem dúvidas ao longo da live, se quiserem perguntar para a Priscila, para o Luiz Renato, a gente vai disponibilizar aqui essas perguntas para que a gente possa ir respondendo ao longo da live ou mesmo selecionando algumas para responder no final. Então, pode mandar aí as dúvidas e os comentários de vocês. A segunda coisa é dizer que no final dessa live de hoje, a gente vai fazer um sorteio muito bacana. A gente vai fazer um sorteio, desse livrinho aqui que está na minha mão, que é um livro super bacana, que eu tive a grande honra de receber um exemplar do Luiz de presente, que eu fiquei muito feliz. O livro se chama Os 30 Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um livro recém-publicado, um livro que tem uma série de capítulos de muita importância, não só para educadores,
né? Um livro que é destinado, sem dúvida alguma, à equipe multidisciplinar que vai fazer o acolhimento dessas crianças e adolescentes com deficiência. E o Luiz, ele é autor de um dos capítulos desse livro. Então, nós vamos sortear um livro desse ao final da live, e eu vou enviar aqui para vocês no chat o link para que você possa acessar, se quiser participar desse sorteio, colocando os seus dados, tá bom? Que no final a gente vai fazer esse sorteio. Também quero lembrar a todo mundo que está aqui participando da nossa live, para não esquecer de curtir essa live se você tiver gostado dela, e também para não deixar de se inscrever no nosso canal, tá bom? Conto aí com a parceria de vocês nisso. E agora é com você, Priscila, é com você, Luiz. Podem começar aí a nossa discussão de hoje. Tá ótimo, Flávia, muito obrigada. Eu começo aqui, né? Preparei algumas coisas para a gente conversar hoje, são coisas que a gente, na sala de aula, vivencia de dúvida dos alunos, né? Como o próprio Luiz falou no início, a maior parte dos nossos alunos são professores, né? E a educação inclusiva, ela ainda tem algumas lacunas, assim, que a gente precisa discutir. Nós não vamos chegar nem sempre, né? Nós vamos chegar a uma resposta única ou uma resposta principal, mas a gente vai tentar chegar aí no mais próximo do ideal, né? Então, a primeira coisa que eu queria que a gente conversasse aqui, Luiz, é que lá na disciplina, e quando eu converso também com as pessoas sobre essa temática, eu costumo fazer referência a um gráfico, às vezes eu até mostro esse gráfico, que mostra um aumento gradual das matrículas, né, do público alvo da educação especial, né, da educação inclusiva, nas escolas, principalmente na escola regular, né, em detrimento ali das escolas especializadas, que têm tido um número menor de matrículas a cada ano que passa. Eu complemento, né, dizendo que esse fenômeno do aumento das matrículas é preciso de muita calma para poder compreendê-lo, né? Mostra, por exemplo, que as pessoas ficavam antes em suas casas, né? As pessoas eram muitas vezes escondidas mesmo do restante da população e, com certeza, não frequentavam a escola, né? Então, esse aumento, ele tem a ver com isso, não com o simples aumento do número de casos, né? De pessoas deficientes. Então, primeiro, eu chamo bastante atenção para isso e chamo atenção também para a diferença entre a matrícula na escola regular e na escola especializada, né? É um fenômeno que tem muita relação, ao meu ver, aqui com a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, lá de 2008, né? Que ela vai trazer esse público mais para a escola regular. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais disso para a gente, né? Pensando aí nessa educação na perspectiva da inclusão escolar, diferentemente, né? Fazendo um paralelo aí àquela ideia anterior das escolas especializadas, da segregação social que acontecia. Então, para a gente começar fazendo um paralelo aí entre a escola especial e a escola inclusiva, os ganhos. Tá certo, vamos lá. Primeiro, agradecer o pessoal do chat aí também. Eu vi aí, parente no Vale, eu vi que minha tia tá aí, minha tia Vivica, minha mãe entrou, enfim, deixar meu abraço aí para elas, e, enfim, são suspeitas de falar. Vi também o William Botelli, que conhece muito a Priscila também, é um parceiro muito forte nessa rede, professor. Enfim, deixar meu abraço aí para o William, o Ellerson, meu companheiro defensor público, enfim. Em nome de todos vocês, eu deixo meu abraço a todo mundo do chat. E o que bem você falou, Priscila, o fenômeno, eu acredito que ele é histórico, né? Há vários fatores, acredito, que façam com que essa matrícula na escola regular ou escola comum, né, eu gosto de chamar de escola regular, que ela aconteça cada vez mais para os alunos com deficiência. Aconteceu muito essa questão desses alunos estarem em casa. Em outras épocas, a gente não tinha abertura nenhuma. A gente tinha um modelo das APAES,
que era um modelo que, principalmente para a população carente, que recebia esses alunos com deficiência, mas não conseguia receber um público muito grande, exatamente pela abrangência do serviço que poderia oferecer. Geralmente, instituições que começam pequenas, não conseguem comportar o número de alunos que a gente tem na rede, que a gente tem, né, necessitando de uma educação especializada. E aí, os outros alunos que não conseguiam, por exemplo, o sistema da PAI, a ajuda da PAI, eles ficavam em casa. Principalmente a população mais carente, em que falta acesso à informação, tinha realmente essa negativa de matrícula, seja nas escolas públicas ou seja nas privadas. É bom que a gente reflita sobre isso. O contexto histórico anterior era dessa forma. Com a elaboração de leis, com a Convenção da ONU, enfim, começou a ter uma conscientização maior da população, e aí com a Lei Brasileira de Inclusão, em que estipula vários mecanismos, inclusive a questão da negativa de matrícula ser considerada crime, possibilita que esses alunos começam a ter vez nas escolas, né, no modelo de escola, seja público ou privado. E aí acaba que nós temos um conflito, né? Um conflito que eu digo de estruturação. Apesar de nós termos a legislação ser bastante antiga, desde 2009 para trás nós temos resoluções do MEC muito boas, né? Inclusive falando do atendimento educacional especializado dentro das escolas, isso não era aplicado exatamente por não ter essa procura da população e essa conscientização das famílias. E é importante dizer, Priscila, que, enfim, as famílias das pessoas com deficiência e a própria pessoa com deficiência é um grupo extremamente vulnerável. É um grupo que necessita não só do amparo jurídico, do amparo técnico, mas também do amparo emocional. É difícil que a gente consiga que essas pessoas tenham um engajamento, um envolvimento maior, até mesmo, às vezes, por causa das limitações que sofrem. Por exemplo, vários eventos que a gente faz a chamativa do público para comparecer, nem sempre a gente consegue um número grande de pessoas. Por quê? Porque às vezes as famílias elas estão envolvidas com seus filhos que têm deficiência, que precisam de um cuidado maior. Muitas das vezes acontece isso. Então, é importante que a conscientização ela apareça por vários viés. E, nesse caso do acesso à escola, ao ensino comum, ao ensino regular, ele é fundamental para o amadurecimento e para o crescimento, seja acadêmico, seja o conhecimento técnico, científico do aluno, como também emocional. Todos somos seres humanos e a gente deve viver em harmonia um com o outro, né? A gente deve viver juntos, incluídos, né? Não de forma segregada, não de forma apartada, né? O modelo de escola especializada, e eu quero dizer aqui que eu respeito esse modelo também, acredito que ainda nós temos necessidade de que ele aconteça pela maturidade histórica que nós estamos passando, mas eu acredito que deveria ser o último caso, deveria ser naqueles casos de uma deficiência mais severa, com a opção estritamente da família e recomendado também pela equipe multidisciplinar que acompanha essa criança ou adolescente. Por exemplo, psicólogos, os médicos, né, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, toda a rede, né, de apoio a esse aluno com deficiência, seja na questão da saúde ou na questão da educação, verificada essa necessidade, deveria ser a última saída, e não uma regra, né? Não uma regra, porque a regra deve ser dessa convivência mútua dentro de sala de aula. É importante para aquele aluno com deficiência o desenvolvimento dele dentro de sala de aula, e eu digo que é importante para todos os alunos, né, essa convivência, né? Porque todos nós, num grau maior ou menor, nós temos vários tipos de deficiência, seja educacional, seja outras, né? Então, a gente precisa lidar com as dificuldades. Muitas das vezes, assim,
nós estamos sendo assistidos, tenho certeza que vários professores nos estão assistindo, eu tenho certeza que, às vezes, vai ter um caso dentro de sala de aula de um aluno que não tem deficiência, que vai dar mais trabalho do que até aquele aluno de inclusão, aquele aluno com deficiência, né? Seja trabalho em relação comportamental, em relação de aprendizado, enfim. Então, todos nós temos que alguma dificuldade em algum setor da nossa vida. E não nos afastando ou deixando de enfrentar esse tipo de situação que a gente resolve. Antes, pelo contrário, é necessário que a gente tenha diversidade dentro de sala de aula para que a gente possa potencializar aquilo que a gente tem de melhor e a gente pode evoluir. E acredito que o ensino regular, e não só eu, e aí a pesquisa, enfim, gente muito mais gabaritada, gente muito mais estudiosa no assunto do que eu, isso já é mais do que estudado, isso já é mais do que comprovado, como eu disse, é uma linha histórica, né? Gerações e gerações que se passaram para ter formar essa convicção de que realmente o ensino regular, a inclusão da pessoa com deficiência no ensino, ela é necessária, ela é indispensável para o desenvolvimento deste aluno. E a inclusão em todos os setores. Nós estamos falando aqui de escola, mas eu digo a mesma coisa no trabalho. A inclusão no mercado de trabalho, vou fazer um paralelo só para exemplificar, ela tem que ser uma inclusão real também. Igual a escola tem que ser uma inclusão real, né? Aquela pessoa que vai trabalhar, ela tem que produzir, ela tem que estar ali para fazer algo. Não simplesmente para cumprir uma lei de cotas, não simplesmente para receber o salário dela, não. Ela tem que ter efetividade no trabalho dela, ela tem que se sentir útil, e a mesma coisa é na escola. Essa inclusão ela tem que ser real, ela tem que acontecer para que o aluno se desenvolva. E aí, na minha concepção, e é o melhor modelo, indiscutivelmente, é o modelo do ensino regular, do ensino comum, é o modelo da inclusão dentro de sala de aula. É muito mais do que um acesso, né, Luiz? Fazendo o paralelo aí do mercado de trabalho com a escola é muito mais do que um acesso, né? O direito ao acesso, à permanência e à qualidade, né? Porque o aluno estar ali, às vezes parece difícil a escola estar com o aluno. Depois esse aluno conseguir permanecer na escola e principalmente ser educado, né? Ter um desenvolvimento, obviamente, individual, né, único, cada um é de uma maneira que acontece esse desenvolvimento, mas aconteça, né, que ele aconteça efetivamente na escola. Bacana que você fez aí, né, um pouquinho do histórico, ainda dentro desse aspecto histórico, que teve eu falei desse marco em 2008, né, mas eu falo isso por causa dos documentos, das publicações lá do AEE, né, que vão surgir. Em 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão, indiscutível, né, a importância dessa lei, que dentre os vários aspectos que ela vai tratar, ela é muito completa, né, e complexa também, para você talvez menos do que para mim, né. Ela também vai prever aí o professor, né, o profissional de apoio escolar. Alguns estados, alguns municípios, né, eles também adotam a nomenclatura de professor de apoio, né? Essas pessoas, geralmente, elas confundem um pouco esses profissionais, quais são os exercícios desses profissionais, né? O que eles podem fazer e como eles podem ajudar aí nessa questão da educação de qualidade, muito mais do que o acesso e a permanência a essa educação ser de qualidade, né? Eu aproveito aqui também para saudar o William, que é um grande profissional, já que você falou dele, vou também puxar a sardinha aí para um grande amigo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desses profissionais, identificasse aí e contasse um pouquinho deles para a gente. Vamos lá. Igual você bem disse, um marco muito importante foi a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, né? Ela teve toda uma base através da Convenção da ONU, Direito da Pessoa com Deficiência, da ONU, e traz para a gente vários mecanismos de apoio dentro da sala de aula, para que a inclusão ela aconteça, como a gente está dizendo, na realidade, né? Ela aconteça de fato e não apenas no papel. E muita gente faz uma confusão a respeito desse profissional do apoio
de apoio com o professor, né, de AEE, de atendimento educacional especializado, né? O profissional de apoio é diferente, ele está lá estipulado, se não me engano, artigo 3º, inciso 13, se não me engano, depois vocês conferem aí na Lei Brasileira de Inclusão, fala um pouco do profissional de apoio. Depois ele volta a ser lembrado na Lei Brasileira de Inclusão o acesso a esse profissional, já lá na parte da educação, no artigo 28, inciso 17, se não me engano, que fala da oferta desse profissional de apoio. Inclusive, num próximo livro que a gente vai lançar, eu sou um dos organizadores desse livro, o capítulo meu é exatamente a diferença do professor do atendimento educacional especializado para o profissional de apoio. E eu, né, vai sair ainda o livro, enfim, eu faço, elenco várias diferenças, enfim, de atuação. Mas, basicamente, aqui, resumindo, o professor de atendimento educacional especializado, ele faz um trabalho de inclusão muito importante dentro da escola. Eu vou começar pelo professor de AEI, tá? Que está estipulado também na Lei Brasileira de Inclusão. Ele é responsável tanto pelo atendimento educacional especializado no contraturno escolar, né, que é aquele acompanhamento do aluno de inclusão fora do horário normal de aula, mas ele é responsável também por toda a capacitação, por toda a assessoria da escola. Eu estou colocando bastante responsabilidade aqui, porque é real. Nós temos uma resolução, acho que é de 2009, do MEC, acho que é número 4 de 2009 do MEC, que fala lá sobre as funções do professor de educação especializada, e dentre essas funções estão elencadas isso tudo que eu estou dizendo. Né? Eu defendo, tanto nesse capítulo desse livro, e nas minhas palestras, enfim, cursos que eu faço, principalmente na rede de ensino pública ou privada, que é indispensável que cada escola tenha esse profissional nos seus quadros, né? Principalmente, independente da oferta do AEE, mas principalmente para esse trabalho de assessoria dentro da escola, porque é um profissional capacitado que vai saber entender todas as deficiências, vai saber entender todos os mecanismos de inclusão, para capacitar tanto a questão do professor regente, que é o professor de sala de aula, quanto também os outros funcionários da escola, além de orientar a família, enfim. Esse trabalho eu acredito que é fundamental, porque muitas vezes, Priscila, e acontece muito isso na rede pública também, eles atrelam esse profissional simplesmente no atendimento do AE. Simplesmente, que eu digo, já é muita coisa, viu, gente? Mas no atendimento do educacional especializado, e não os colocam nessa função que ela é primordial. Se a gente tiver esse profissional capacitado dentro da escola, a gente resolve, principalmente na questão atitudinal, na questão técnica ali, funcional, muitos dos problemas de inclusão que nós temos hoje, tanto no ensino público ou no ensino privado. Mas é necessário que esse profissional ele seja capacitado, é necessário que seja proporcionado a esse professor uma grade que ele possa fazer esse papel de assessoria, né? Por exemplo, ele é o responsável por elaborar o plano educacional especializado no contraturno. Mas ele, no plano de desenvolvimento individual dentro da sala de aula, ou PEI, plano especializado individual dentro de sala de aula, é importante que o professor do AE, né, que é o professor de educação especial, ele ajude o professor regente na elaboração desse plano. Ele precisa de dar esse suporte de assessoria, né? É importante que o professor regente ele tenha o controle da sala de aula. É ele que é o regente. É ele que vai ensinar todos os alunos. Isso é muito importante se dizer. Porque algumas questões práticas, a gente sabe aí no Brasil afora, quando tem um outro professor dentro de sala, e olha que eu não cheguei no profissional de apoio ainda, mas eu vou chegar. Mas quando tem um outro professor dentro de sala, acontece muito do professor regente delegar para o professor de educação especial ali aquela atuação com aquele aluno o tempo inteiro. E esquece que o professor é ele, né? O professor de educação especial ele está ali para dar o suporte para a aprendizagem, trazer mecanismos que otimizem
o desenvolvimento daquele aluno naquelas qualidades que ele tenha. E ajudar ali naquele contexto de sala de aula para que ele consiga aprender da mesma forma que os outros alunos. Essa é a função do professor do AEE, dentro de sala de aula, do professor de educação especial, dentro de sala de aula. Ele não substitui o professor regente. Ele não pode substituir o professor regente quando tem esse modelo de 2 professores dentro da sala de aula. É um dos modelos. Nós temos vários modelos hoje no Brasil. Vou só falar um pouquinho do profissional de apoio, para a gente contextualizar, que eu vou chegar em alguns outros modelos que tem por aí. O profissional de apoio não é um professor, né? Esse do artigo 3º do inciso 13, se não me engano, ele não é um professor. É bom que se diga isso, né? Que fique bem claro. Ele vai ser, também não é um cuidador, que muitos têm uma interpretação de que seja um cuidador. Eu vou ter que, nesse caso aqui, eu vou procurar o artigo, deixa eu entrar aqui na Lei Brasileira de Inclusão, pedir desculpa pessoal, mas eu vou fazer a leitura, porque eu acho importante dessa função do que está na lei do profissional. Olha lá, aqui achei. Vou fazer a leitura devagar, eu vou explicar as diferenças. Então, fala lá, no artigo 3º, inciso 13, é isso mesmo. Profissional de apoio escolar vai conceituar o que é: pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Então, veja bem que não é um professor, né? Professor é uma profissão legalmente estabelecida. Alguns eu sei que defendem que é mais um cuidador, mas também não é um cuidador apenas, porque ele vai atuar em todas as atividades escolares. Então, ele vai ser uma ponte, no meu ponto de vista, entre o aluno, entre o professor regente e os demais da sala. Uma ponte. Ele também não tem que fazer tudo com aquele aluno. Ele não tem que substituir o professor regente, senão a gente entra naquele mesmo vício que nós falamos do professor de educação especial dentro de sala com o professor regente. Estou dando todos os spoilers do meu capítulo, mas eu vou dar mesmo. Porque o que eu acho que talvez possa ser uma opção dentro do nosso contexto brasileiro? É uma opção, gente, muito pessoal mesmo. Eu sei que às vezes vai ser passivo de críticas, mas eu não tenho problema com crítica, antes pelo contrário, acho que a gente cresce exatamente com as críticas, que às vezes aparecem pontos de vista que a gente não olhou antes, mas eu vejo, se a gente tiver um profissional de apoio, e aí eu entendo que esse profissional de apoio, ele tem que ter no mínimo ensino médio, para atuar no ensino fundamental, vamos colocar aí. Se a gente tem esse profissional de apoio, que vai servir de ponte, vai ser aquele que vai estar do lado daquele aluno que necessite dele, né? É outro ponto que nós temos que dizer muito isso também, mais para frente. Mas, enfim, esse profissional de apoio, se ele for capacitado pelo professor de educação especial, dentro de sala de aula, é uma economia que nós temos, ao invés de ter necessidade de ter 2 professores de sala de aula. Então, nós teríamos esse profissional de apoio extremamente capacitado, dentro da função que ele tem que fazer lá, que é apoio, o nome já fala, apoio, né? Juntamente com o professor regente também vai atuar com essa capacitação. Esse professor de educação especial, capacitando esses 2 profissionais, ele vai ter essa atuação dentro de sala de aula também, ele não precisa estar todos os dias dentro de sala de aula, mas ele vai monitorar aquela turma. Ele vai, uma semana vai lá, vai assistir, ver como é que está sendo feito, dirimindo dúvidas. É um modelo que é um modelo relativamente barato, para o contexto que nós temos, a necessidade que nós temos, e eu entendo que neste primeiro momento, não estou falando que é a solução definitiva, não é, mas nesse primeiro momento talvez seja um modelo viável, né, para que a gente possa ter essa questão da educação inclusiva respeitada na prática, né? E a possibilidade, é claro, de você ter mais de um apoio de dentro de sala de aula. Tudo bem, eu sei, por exemplo, a rede pública estadual, nós temos a função do professor de educação especial, junto com o professor regente. Ainda tem uma nova que eu já digo que é ilegal, que estipula que a cada 3 professores, cada 3 alunos, fica um professor ali para cada 3 alunos.
a lei não faz essa distinção, não pode fazer essa distinção. Vai ser de acordo com a necessidade, né? Se cada aluno tiver essa necessidade, é direito dele ter esse professor de apoio lá. Mas, enfim, isso é outro assunto. E eu estou sabendo também, enfim, até o próprio William trouxe para mim essa questão toda, que nós estamos com uma dificuldade imensa no estado de Minas Gerais, que nem isso está sendo ainda oferecido em relação aos alunos, né? Esse professor a cada 3 alunos. Mas, enfim, é outra conversa para outra live, esse tipo de coisa. Mas se a gente tivesse, dentro da sala de aula, um profissional de apoio, né? Que é o que eu disse, que é aquele que não é professor, que vai fazer a ponte, que vai estar mais diretamente com aquele aluno com deficiência que necessite de um apoio mais próximo. E a gente tiver um outro professor também, a exemplo do caso da Secretaria Estadual de Educação, enfim, da Rede Pública Estadual de Educação, nós temos uma dinâmica muito maior, e nós temos também uma oferta do ensino cada vez de mais qualidade para esse aluno. E não tem conflito entre os profissionais, né? Vou fazer um paralelo, não é a mesma coisa, mas exemplificando. É como se a gente tivesse ajudantes dentro de sala de aula para ajudar nessa atuação do professor regente, né? Colocando o professor de apoio também como um apoio, né? O professor de educação especial como um apoio, que é um apoio, né? Igual o profissional o profissional também é um apoio, né? Apoio ao professor regente, que deve exercer a regência dentro de sala de aula. Porque se a gente deixa isso muito solto, vai acontecer igual está muito bem, enfim, já fundamentado em várias pesquisas. A Priscila, que é pesquisadora, vai saber dizer muito mais do que eu, de várias críticas que tem sobre esse tipo de formato, exatamente do choque que se tem entre os 2 professores dentro de sala de aula, dos papéis, às vezes de segregar, de deixar que, enfim, esse aluno seja educado por um outro professor que não é a função dele ali. Ele não, por exemplo, o professor de educação especial, ele não vai ter o conhecimento técnico de biologia, matemática, física, química, que é o professor regente. Ele vai saber as particularidades de cada deficiência, o que é mais eficaz no aprendizado daquele aluno, isso ele vai saber. Isso é a praia dele, né? Se não deu certo ele aprender dessa forma, como é que ele pode aprender da outra forma? Isso é a função dele dentro de sala de aula, né? Nesse diálogo constante com o professor regente, que é o professor de classe, né? Então, nós temos esses 3, 3 profissionais aí dentro de sala de aula, que é o professor regente, que continua nesse modelo, né, tradicional de escola, o professor de educação especial, que é também o mesmo professor do AE no contraturno, igual eu expliquei, e o profissional de apoio escolar, que é esse que faz esse apoio direto junto com o aluno, né? E aí entra nessa questão dos apoios, que são apoios, depende da necessidade de cada aluno, né? Depende da necessidade de cada aluno e das particularidades. As deficiências são múltiplas, né? Enfim, as potencialidades, então, são imensas, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha esses profissionais dentro da sala, dentro do ensino regular. Não tem como a gente seguir nesse modelo de educação sem esses profissionais. E é o modelo que nós temos hoje. Nós não temos mais. Eu critico um pouco as expressões, apesar de serem necessárias. Eu acho desnecessário hoje a gente falar a educação inclusiva, a educação especial. É educação e ponto. A educação é para todo mundo. Ponto final. O que esse aluno precisa, tendo deficiência ou não? Entendeu? Ponto final. Ela precisa de um apoio? Então, vamos lá, um apoio mais direto? Já dei a dica, às vezes, de um profissional mais barato. Vamos colocar lá um profissional de apoio, né? Que seja treinado pelo professor de educação especial, né? Para ter esse apoio mais direto quando necessário, né? Quais são os mecanismos que cada aluno precisa para aprender, independente da deficiência? Né? Não existe essa conversa de educação. Isso não existe há muito tempo, desde a nossa Constituição. Não existe essa conversa de educação inclusiva, educação especial, educação em ponto final. Agora, nós temos que criar todos esses mecanismos. Não adianta a gente falar em educação se a gente não tem uma escola que não tenha, no mínimo, e aí não estou dizendo aqui, Priscila, das outras acessibilidades da pessoa com deficiência. Não cheguei nesse ponto ainda, não chegamos, não sei se vai dar tempo de chegar nesse ponto. Eu estou dizendo só nessa questão mínima, o mínimo do mínimo que nós temos, que é a questão atitudinal, a questão de capacitação, a questão profissional.
Se a gente não tem esse mínimo, a gente não caminha nunca. Porque a escola nossa, tudo muda, né? Tudo aprimora. Menos, infelizmente, a educação nesse ponto não está aprimorando. Agora que nós estamos tendo um choque geracional, uma necessidade de isso ser aprimorado. Então, esses velhos conceitos, eles têm que acabar, né? Novas ideias, elas precisam surgir. E com esse cenário da educação inclusiva, né? Vou colocar o termo, com a educação inclusiva, não tem mais meio termo. A gente não consegue caminhar em meio termo. Né? Como eu disse, a matrícula é uma realidade. É obrigatório. Para o legislador tipificar como uma conduta penal, criminal, isso é muito sério. Olha que eu sou especialista em direito penal. Então, assim, o legislador só coloca uma atitude, uma conduta como passível de pena, de prisão, quando ela é muito severa. E olha para você ver, a recusa de matrícula ou de qualquer isso em acessibilidade é considerado crime hoje, não só a repercussão no cível com relação a indenizações, etc. e tal, a repercussão administrativa, no caso de uma escola pública, com perda do cargo, enfim, da função, mas ela também é responsabilizada criminalmente. Então não se discute mais isso. É caminhar daqui para frente, né? E esse é o mínimo, né? Esses três profissionais aí, o professor regente, o professor de educação especial e o profissional de apoio escolar, é o mínimo que a gente tem que ter dentro de uma escola, né? E pode ser que nós precisamos desses três profissionais dentro de uma sala de aula, né? A depender dos alunos que lá necessitem desses profissionais. Pode ter um profissional, 2, 3, o que é importante é que o direito à educação daquele aluno seja garantido, né, Liz? E é importante também, uma questão assim, que eu queria que a gente falasse também um pouco, da importância assim, de não também deixar nas costas do profissional de apoio ou do professor de apoio a responsabilidade da educação daquele aluno, né? Porque isso a gente visualiza muito. Eu vou até unir duas questões aqui em uma, né? Relacionado, por exemplo, ao plano de desenvolvimento individual, né? Ao PDI ou ao PEI. Então, na hora de construir o PDI de um aluno, fica assim, um jogo de empurra algumas vezes, né? Não, quem conhece esse menino é o profissional de apoio, tá com ele todo dia, eu entro só 3 vezes na semana na sala, né? Enquanto que o profissional de apoio, ele vai conhecer ali sobre aquela deficiência, né? Ele vai conhecer muito sobre as potencialidades. Achei muito bom você falar isso. Eu sempre coloco isso em questão, assim, né? Desenvolvimento das potencialidades. Não dá para olhar só para a deficiência, né? O profissional de apoio, o professor de apoio, né? O AE, ele tem ali a missão, digamos assim, de mostrar as potencialidades daquela deficiência, daquele aluno em particular, para tantas coisas, né? Para tanta coisa que ele vai poder desenvolver. E aí, eu sei que você já ia falar disso, então eu estou te empurrando para falar mesmo sobre isso, sobre essa construção do PDI, né? Que ela definitivamente não é uma missão do professor de apoio sozinho, né? Ele vai ter uma importância muito grande nessa construção, mas essa construção ela precisa dos aspectos técnicos, né? Do professor da biologia, do professor da matemática, o que é que esse menino tem que saber, o que é que eu vou ensinar em sala de aula, e aí como que eu vou adaptar, né? Para aquele aluno. Então, ele precisa de participar desse plano de desenvolvimento individual, né? Ele precisa fazer, o aluno tem um direito a esse plano, então ele precisa realizar, né, esse plano para o aluno, não só ele, a comunidade como um todo. E essa questão aí de sempre pensar assim, bom, se esse aluno tem uma deficiência, isso acontece muito com o TEA, né? Se esse aluno tem esse transtorno, ele está aqui diagnosticado, então eu quero um profissional de apoio para ele. Né? Primeira coisa, precisa de um profissional de apoio. E a gente sabe a importância desse profissional de apoio, né, em múltiplos casos, mas a gente sabe também que alguns casos são passíveis de resolução sem o profissional de apoio, né? Assim, não é a maior parte dos casos, definitivamente, mas a gente sabe que esse aluno, independente dele ter o profissional ou não, ele tem direito a essa inclusão
na sala de aula, feito pelo professor regente, pela comunidade escolar como um todo, né? Direção, supervisão, enfim, todo mundo, né? Os colegas. Aí, vou te deixar falar mais um pouquinho. Vamos lá. Você me controla o tempo aí, viu? Porque eu saio falando disparado também, enfim. Qualquer coisa, a Flávia volta aqui. Ela volta e dá uma cortada. Mas vamos lá. Primeiro, como tudo na vida, a gente não pode isolar saberes. Né? Ao menos a minha concepção é essa. Não adianta mais a escola querer seguir sozinha. Não adianta a questão da saúde querer seguir sozinho. A questão do trabalho, seguir sozinho. Tudo hoje é intercalado. Eu, dentro da Defensoria, eu defendo muito esse trabalho de rede, né? Principalmente nós que somos, no caso, o defensor público é funcionário público, a gente é Estado do mesmo jeito, é funcionário público igual todos os outros são. Igual nós temos, por exemplo, as escolas municipais, as escolas estaduais, enfim, a gente tem que estar envolvido com a solução do problema, é o que eu sempre digo, e não só apontar defeitos ou apontar falhas, né? Todos nós estamos no mesmo barco. Isso se aplica muito dentro da escola. Não é responsabilidade exclusiva desse professor de educação especial, o PDI, antes pelo contrário. O plano de atendimento educacional especializado, sim, aquele do contraturno escolar, né? Que eu expliquei. Aquele realmente vai ser o professor de educação especial, professor de AE, porque é ele que vai trabalhar com aquele aluno no contraturno escolar, as potencialidades dele, né? A forma com que ele possa aprender os conteúdos, né? Lembrando que isso não é reforço escolar, tá? Só uma observaçãozinha, porque às vezes muita gente confunde que é aula de reforço. Não, não é. Não trabalha conteúdos ali de conteúdos acadêmicos, conteúdo escolar ali, trabalha as potencialidades, o envolvimento, enfim. Isso também conversa para outra live, que é o que é ofertado dentro do AE. Assim, só um parêntese aí. Ali ele faz esse plano, mas também não faz sozinho, né? A gente precisa de um intercâmbio entre todas as pessoas que convivem direta ou indiretamente com aquele aluno. Por exemplo, a família. Quem mais conhece aquela pessoa, aquele aluno, é a família. Então, ela precisa ser ouvida. Porque dentro de casa, por exemplo, N coisas que a família faz pode dar certo dentro da escola também. Né? Então, é importante que essa família seja ouvida. É claro, a gente, num contexto da educação do Brasil, onde que a gente sequer tem a oferta de qualidade, né, da educação inclusiva, gera um pouco, disso fica um pouco contraditório, da equipe multidisciplinar, sabendo das deficiências da oferta desse serviço no SUS, principalmente para a população carente. Mas vamos colocar no melhor dos mundos, em que a gente teria um acesso de todos os educandos ao serviço multidisciplinar, que é o acompanhamento médico, com periodicidade, psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, educador físico, enfim. Essa equipe que trabalha com esse aluno também, fora da escola, né, que trabalha com essa pessoa, com esse estudante, é fundamental para a elaboração do PDI também, porque vai saber o que dá certo, o que acalma, o que não acalma, né? Qual que é o grau de compreensão que aquele aluno tem dentro da linguagem, vamos colocar assim a questão da fono, se há algum instrumento de comunicação alternativa que pode ser aplicado também no caso da fono, o educador físico também, o que dentro daquele aluno possa ser feito ali para estimular a atividade física dele. É um saber que não é um saber individual do professor de educação especial, e também não é um saber individual do professor regente de classe, principalmente naquelas séries em que a gente tem mais de uma disciplina, né? Que a gente tem mais de um professor regente, né? Que é o que acontece na maioria das vezes. Então é importante que a gente tenha esse diálogo entre os vários saberes, né? Agora, a responsabilidade da elaboração é da escola, né? Isso eu não discuto. Porque, às vezes, nós temos aquele discurso de muitas escolas, mas eles estão querendo interferir na elaboração de uma atuação que ela é da escola. Ok, ela é da escola, isso é resguardado. Quem deve fazer o PDI é a escola. Quem vai fazer é o professor regente? Sim, mas ele
com outros profissionais, com o professor de educação especial. Você falou muito bem do profissional de apoio, que conhece aquele aluno ali naquele dia a dia, mas ele conhece tanto quanto o professor regente, porque se a gente tem um professor regente não conhecendo aquele aluno, está errado. Porque o profissional de apoio, ele é a ponte, mas a ponte está dentro da mesma sala de aula. O professor está atento ali naquela questão. Então, ele tem que conhecer aquele aluno da mesma forma que o profissional de apoio. Porque se não conhecer, nós estamos entrando naquele erro que nós comentamos anteriormente. Daquela criança está dentro de sala de aula, mas segregada da mesma forma. Né? Aí nós não temos a inclusão. Então, ele tem que conhecer. O professor de educação especial tem que conhecer aquela criança? Tem, porque se não trabalhar para saber, mas a responsabilidade é de todo um corpo docente, é de toda a escola, não só do corpo docente, que a gente pensa basicamente em professor, mas é de toda a escola, desde da portaria, desde aquele funcionário que recebe aquelas crianças, até a cantina. A gente sabe, você citou aí a questão do autismo, né? Vamos chegar lá. Mas uma das dificuldades que nós temos no autismo, por exemplo, é a questão alimentar, né? Eles têm aquela rigidez alimentar, certos alimentos eles não aceitam, enfim, né? Aquela pessoa que está lá na cantina, ela precisa ser orientada quanto a isso, ela precisa saber das especificidades sobre isso, né? Os outros também, né? Os outros funcionários, também da mesma forma, eles precisam saber. O envolvimento é de todo mundo. E quando você trabalha um PDI, ele não é só de dentro de classe. Né? A educação não acontece só dentro de classe, ela acontece no recreio, ela acontece na atividade esportiva também, que vai estar incluída. Né? Então, por exemplo, muitas das vezes aquele aluno com deficiência, às vezes tem um apoio dentro da sala, mas é esquecido na hora do recreio. Não, aquele profissional de apoio, se tiver necessidade da presença dele, tem que estar também no recreio para auxiliar, ou outro, né? Não precisa ser o mesmo, mas às vezes pode ser um outro contexto, né? Claro, essa questão, principalmente do autismo, a identidade com aquela pessoa, a regularidade é muito importante. Aí uma outra crítica, vários estados aplicam a questão de oferta de estagiário. Não pode. O estagiário não é profissional de apoio. Primeiro que o estagiário é estudante. Ali fala profissional. Não é, tem que ser contratado, tem que ter um vínculo de estabilidade com a escola. Né? O estagiário, o vínculo é muito perene. Principalmente no caso do TEA, do autismo, é importante que tenha essa identificação. Então, quando começa a ter identificação com o aluno, o estagiário sai. Aí é uma nova construção. Para você construir isso, por exemplo, com um aluno com autismo, o ano letivo vai embora. Né? A gente não tem eficácia dentro do ensino inclusivo ali, com determinadas atuações. Né? Então, assim, respondendo a primeira parte, né? Realmente, não é exclusivo, não é uma obrigação exclusiva, já disse, né? Do professor de educação especial, não tem que estar nas costas dele, acredito que ele seja um dos atores principais, isso aí realmente a responsabilidade é muito grande desse professor, é um dos atores principais, mas não está sozinho. Todo mundo responde. Todo mundo responde, a direção, o professor regente também, tem que saber desse papel. É importantíssima a capacitação do professor regente, do regente. É importante que ele saiba desse papel dele, porque às vezes nem ele sabe. Ele acha que ele não tem que exercer esse papel dentro de sala de aula, sabe? Então é importante que ele seja igualmente capacitado. Porque, na verdade, Priscila, a gente tem que caminhar para um modelo em que a presença do professor de educação especial, ela seja dispensável. É igual o defensor público, eu também defendo que a nossa atuação no futuro seja dispensável. Né? Que a população ela tenha emancipação jurídica, consiga resolver todas as suas demandas através da mediação, da conciliação, dos instrumentos jurídicos que nós temos. É a mesma coisa o professor de educação especial. Que o professor regente, dentro da sua integralidade, ele possa atuar com qualquer aluno, com deficiência ou não. Esse é o ideal. Aí que nós vamos caminhar mesmo para a inclusão de fato. Quando esse professor regente ele tiver extremamente capacitado naturalmente, desde a sua graduação até o exercício da sua profissão, nós chegamos num modelo adequado e que nós teremos o apoio. Mas hoje nós precisamos desse professor de educação especial. Igual eu dei o exemplo do defensor público, eles vão me matar os colegas aí dizendo isso, mas eu acho que também é dispensável a figura do juiz, do promotor, enfim, de todo mundo, né? Que a gente tem que evoluir para que todos, a gente tenha um facilitador do diálogo, é exemplo da mediação. Mas enquanto isso não ocorre, a responsabilidade é de todo mundo, é de toda a escola.
Em relação ao autismo, e principalmente as demandas da família, e aí vou trazer um pouco, que eu também sou família, né? Então, acho que eu posso dizer um pouco dos dois lados, né? E eu vivi esse processo com o Rafael, em que eu tive a necessidade de inclusão, uma primeira experiência numa primeira escola foi muito, muito ruim, que eu tive que tirar da escola, enfim, ir para outra escola, e então eu vivi essa agonia da família. É importante que a família ela seja acolhida, sabe, Priscila? Porque às vezes ela cobra coisas de ouvir dizer. E ela acha que aquilo é direito e ponto final, que aquilo é melhor para a criança, para os filhos dela. E às vezes nem sempre pode ser assim, né? Por isso a importância da escola, ela ter dentro do seu corpo de funcionários todo mundo capacitado, para dar essa tranquilidade para a família, para dizer, por exemplo, no caso de uma criança, de um aluno que não necessite desse apoio direto, de falar, olha, tá tudo bem, seu filho consegue, não precisa desse apoio direto, a gente vai trabalhar isso e isso com ele, o PDI dele está assim, assim, assado, e as metas vão ser alcançadas desse jeito, né? Trazer essa responsabilidade da escola, mas de forma técnica. O que a gente verifica, na grande maioria, e aí também, novamente, eu trago a experiência dos dois modelos de escola pública ou privada, é que você não tem isso muito forte na escola. Os profissionais não estão capacitados da forma como deveriam, entendeu? Nós sequer temos esse profissional de educação especial com regularidade em todas as escolas, né? E com a necessidade que nós precisamos, né? Ainda mais a capacitação de outros professores, a capacitação de outros funcionários, né? Então, a escola não consegue trazer essa segurança para o familiar. E muitas das vezes, o que esse familiar faz? Às vezes vai, judicializa a demanda, vai para o Tribunal de Justiça, e aí eu vou dizer aqui, mais uma vez, é o pior dos cenários, né? A gente tem decisões aí, não estou querendo fazer nenhuma crítica a juiz, promotor, defensor público, mas também há defasagem de capacitação em todos os setores. Então a gente pode ter decisões, por exemplo, que é muito ruim para todos os lados, né? Por isso que a gente tem que criar essa cultura escolar da transdisciplinariedade, essa cultura de que os saberes se complementam, não que somos rivais. Quem sabe é a educação, não, quem sabe é o médico, não, quem sabe é o psicólogo, não, quem sabe é o defensor público que falou que tem que fazer isso, quem sabe é o juiz que determinou. Não, né? São a construção de saberes. Às vezes eu estou olhando para um ponto de vista e achando que eu estou certo nesse ponto de vista, mas você vem com outro diferente para mim e me mostra, olha, é possível fazer dessa forma, vamos tentar? E eu vou falar assim, não, realmente, vamos ver. E às vezes dá certo, né? Então, assim, a família, ela tem que ser acolhida. Nós temos ainda esse discurso, infelizmente, porque não são todas as escolas, mas ainda as escolas são muito fechadas para os familiares, né? Eu vivenciei isso com o meu filho, de às vezes você não ter acesso ao professor, só através da direção, não ter acesso aos outros profissionais, não ter aquela devolutiva para a família a contento, de falar, olha, tá tudo certo, nós que sabemos o que é bom. Então, a gente tem isso muito, muito, muito no dia a dia nosso, né? Como familiar. Né? E essa família ela tem que ser acolhida. Porque se você trazer para ela as possibilidades e falar assim, olha, no caso do seu filho, a gente consegue avançar dessa forma, que bom. Você deu o exemplo do TEA. O TEA é realmente, o autismo, né? É realmente muito importante, porque ele precisa de muita socialização. Ele precisa de muita independência. Então, esse profissional, ele tem que ser realmente muito, tem que ser necessário, o apoio tem que ser um apoio necessário, senão você vai potencializar o que a gente quer que seja superado, que é exatamente a individualização extrema dele. Né? E a gente quer que ele socialize, que ele busque, que ele interaja com o professor regente cada vez mais, interaja cada vez mais com os outros alunos, por causa do caso do comprometimento social dentro do autismo. É claro que nós temos níveis, nós temos modalidades, mas nós podemos ter uma família extremamente apreensiva quanto ao desenvolvimento do seu filho, falando, ele não está aprendendo, ele não está indo, ele precisa de alguém diretamente do lado dela, e às vezes ela vai ter razão, porque a devolutiva da escola pode ser que seja insuficiente, pode ser que não tenha uma técnica, pode ser que a escola realmente não saiba lidar com isso.
que não tenha sequer um PDI elaborado, ou que esse PDI seja um PDI insuficiente, né? Seja um PDI que não atenda às necessidades daquele aluno. Por isso, a necessidade de capacitação, né? E isso vai ter que ser feito, né? E agora, a partir do momento que a gente tenha essa interação entre os vários saberes, entre a saúde, entre a equipe multidisciplinar, igual eu disse, que acompanha essa criança, entre os professores, entre a direção, entre a família, isso vai ser mais tranquilo, né? Porque imagina, aí a psicóloga que atua com aquela criança pode fazer esse trabalho com a família também. Olha, nesse caso tá dando certo, a psicopedagoga que eventualmente atue fora da escola também, né? E a mesma coisa em relação à escola. Olha, realmente nesse caso a gente verifica que é necessário por causa disso, disso e disso. E às vezes a escola pode ser que não esteja preparada, apesar de ser a função dela, né? A gente sabe dos desafios que nós temos na implementação dessa educação inclusiva. Tá ótimo, Luiz. A gente começou falando da diferença, né, da educação especial com a educação inclusiva. Ao longo da nossa conversa aqui, eu achei ótimo quando você falou educação e ponto final, né, porque educação é para todos. E aí eu vou te cutucar, digamos assim, com essa última pergunta para a gente finalizar aqui. Claro que a Flávia vai conduzir esse final aí, né, se tiver alguma pergunta nos comentários e tudo. Mas eu queria fazer uma indagação a você nos seguintes termos, assim. Recentemente, né, mais ou menos recentemente, o Ministério da Educação ele anunciou, né, a intenção de implementar uma reforma nessa atual política da educação inclusiva, assim intitulada, né, que é o decreto 10.502, tá certo? Sim. Todo mundo aqui, é isso, de 2020. É isso. 10.502, Isso, é que às vezes os números eu confundo. Que ele vai orientar esse atendimento, né, aos estudantes, e essa medida, ela afronta um pouquinho o que determina os atuais marcos legais desse tema, né, que regem esse tema, que a gente falou deles aqui agora, e principalmente da Lei Brasileira de Inclusão e a própria Constituição Federal, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, de uma forma mais sucinta. Eu sei que isso também é mais um assunto para mais uma live inteira, mas, na verdade, eu queria que você falasse mais focado assim, qual que é o impacto real disso hoje? Teve algum impacto? Vai ter? O que você acha? Enfim, o que você puder falar de uma forma mais resumida aí para a gente finalizar dentro do horário. Tá, quanto tempo você me dá para isso? Só para eu saber aqui mais ou menos um reloginho. Uns 10 minutos. Quem comanda isso é a Flávia aí. Ela tá chegando Flávia, aí. Entra aí. Tá no mudo. Eu entrei aqui e vi que eu tô no mudo. Olha só, não tem problema. Tá todo mundo aqui participando no chat, mandando comentário de que tá super concordando com vocês, que tá adorando a fala. Eu acho uma pena, né, que a gente não pode se estender por muito tempo. Talvez fique aí até a dica, né, que depois vocês vão ter que voltar, porque o pessoal tá gostando. É uma temática muito importante para todos nós que somos educadores. Mas responde aí no seu tempo, e a gente fecha a entrevista da Priscila a você com essa pergunta, e daqui a pouquinho eu volto para conversar mais um pouquinho com vocês antes da gente encerrar e para poder fazer o sorteio, tá? Eu aproveito até para poder dizer para o pessoal que a partir de agora, em 5 minutos, a gente vai fechar o link do sorteio. Tá bom? Então, quem ainda não fez lá a inscrição para participar, entra aí, porque a gente vai fechar para a gente organizar aqui e fazer o sorteio dentro do tempo. Tudo bem? Com você, Luiz. Então, vamos lá. É porque realmente é muito complexo, né? Essa questão do decreto. E, enfim, como eu tenho essa atuação nacional pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, nessa comissão, né, da pessoa com deficiência, direito da pessoa com deficiência, isso foi muito debatido na nossa comissão, a respeito do decreto, e eu tive a possibilidade, porque eu dialogo com vários movimentos e várias perspectivas, né, então, assim, conversei com muita gente que tem posicionamentos
contrários ao decreto e muitas pessoas também que é favorável ao decreto. Então, eu só queria fazer uma introdução, porque há um anseio também de vários grupos de pessoas com deficiência do aprimoramento da política nacional, do aprimoramento em relação à inclusão. O que acontece? Você viu que nós conversamos muito a respeito da necessidade dos profissionais dentro de sala de aula, dentro da escola, né? E eu acho que chegou aí, né, para quem não lida ali no dia a dia da sala de aula, eu acho que teve a compreensão de que nós estamos muito aquém ainda do necessário, pensando aí da educação em geral, né? Claro que nós temos escolas, vamos ter escolas tanto no modelo público quanto privado que vai atender a isso tudo que nós dissemos aqui. Mas acredito eu que a grande maioria ainda está caminhando para que esse modelo de educação ela seja um modelo de educação para todos. Então, tem muito anseio das famílias, muito anseio dos movimentos a respeito de ter uma eficácia em relação à inclusão dentro de sala de aula. Ao menos vários argumentos favoráveis ao decreto que me passaram em relação a isso. Do meu ponto de vista, eu vou dar agora minha opinião pessoal, eu vou ressaltar aqui que é pessoal, e ela, claro, nós emitimos notas técnicas da comissão da NADEP, da comissão em que eu faço parte, e eu comungo né, com o entendimento da nossa comissão, mas poderia não comungar, e eu falaria aqui, porque eu vou dar minha opinião pessoal. Nesse caso, coincide a minha opinião pessoal com o que nós fizemos lá na Associação Nacional. Eu acredito que, do jeito como foi criado esse decreto, algumas coisas saíram muito perigosas, né? Do ponto de vista da gente ter um retrocesso imenso nesse processo histórico da educação inclusiva. Tanto que teve um movimento social muito forte para a derrubada desse decreto. Atualmente ele se encontra suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ele não está com aplicabilidade, mas já digo aqui, respondendo um pouco sua pergunta também, mesmo que tivesse em vigência, a vigência dele não é imediata, ele tem que ter adesão do município, adesão do Estado, então, assim, não tem a atuação dele não é imediata. Mas como nós temos pouco tempo, e eu acho importante, né, nós temos o sorteio, e responder as perguntas também, eu estou me atentando também ao chat ali para tentar buscar alguma coisa ali para poder comentar. 2 pontos que eu achei um pouco complicado na minha ótica. A questão da gente ter a própria escola orientando essa família, às vezes, a buscar uma educação especializada, né? E aí, claro, o decreto coloca lá com subsídio técnico e tal, de equipe multidisciplinar e tudo, mas o que a gente sabe e aqui a gente vivencia na prática, às vezes vai ter esse jogo de empurra, daquela história, daquela matrícula velada, minha escola não está pronta para receber seu filho, aqui não tem as necessidades que seu filho precisa, nós não temos aqui enfim, tecnologia assistiva, nós não temos os profissionais adequados, é melhor que ele vá para uma escola especializada. Isso acontece, gente, independente de escola especializada ou não. Na rede privada, e, enfim, nós tivemos um trabalho da defensoria muito forte, com o sindicato, enfim, com outras escolas, tinha muita essa demanda. Às vezes a escola virar e falar assim, olha, a escola tal está indicando a minha escola, falando que a minha escola é inclusiva, indicando isso para a família. E às vezes ela recebia um público muito maior, né, de alunos com deficiência, exatamente por ser uma escola inclusiva. Uma empurrava para a outra. Estou dando um exemplo de escola privada. E também acontecia na pública. Na pública também é muito comum deles especializarem em uma escola. A escola tal é boa de inclusão, agora a escola tal não tem. E às vezes aquele aluno que tem uma dificuldade financeira muito grande, às vezes não tem transporte público adequado, tem que sair da localidade aí para outra escola que tem, às vezes, uma sala de recursos, porque a outra escola pública não tem. Então, estou trazendo aqui as duas realidades, né? Que é muito comum. E isso pode, na minha concepção, vai ocorrer muito
essas questões da matrícula, a negativa de matrícula velada. Com certeza, muitas escolas, às vezes, que não tenham ainda percebido que essa educação é uma educação para todos, igual nós dissemos, e a Priscila bem ressaltou a minha fala, é perigoso que começa a falar com as famílias, e as famílias estão numa situação de fragilidade. Se você chega para a família e fala assim, olha, essa escola não está pronta para receber seu filho, você tem segurança de colocar lá? Eu não tenho. Eu não tenho segurança de pôr meu filho numa escola que já de cara fala isso para mim. E está errado. A escola tem que estar pronta, né? As escolas, elas têm que, todas elas, seja públicas ou privadas, elas têm que estar prontas para receber todo mundo. Então, esse é uma questão que eu acho complexa. Claro, mantém um pouco da lógica anterior, que é a família, é a opção da família, em relação à educação especializada ou ao ensino regular. Acredito nisso também, principalmente naquelas deficiências mais severas, apesar do que acredito também que essa avaliação da família, ela deve ser uma avaliação que deve ser amadurecida pelos outros profissionais da equipe multidisciplinar, entendeu? Porque realmente ela tem que entender toda a complexidade do ensino regular, porque às vezes a família não entende e vai optar por uma escola talvez especializada sem ter a compreensão dos benefícios que o seu filho teria no ensino regular, né? Então essa opção da família não pode ser uma opção irrefletida. Isso nós temos ainda, foi falado do livro, do ECA, nós temos aí a responsabilidade dos pais em relação ao desenvolvimento dos filhos, né? E isso é uma responsabilidade que aplica-se também em relação à educação, né? O que a gente tem que visar é o que é o melhor para aquela criança, para o desenvolvimento daquela criança. E se às vezes aquela família não tem essa real compreensão, é claro, com todo carinho, com todo acolhimento, né? Porque a gente fala e eu vivencio isso, a família da pessoa que tem um aluno com deficiência, não é só aquele aluno que precisa de cuidados, a família também precisa, né? A gente também precisa de cuidados, né? E a gente, no dia a dia, a gente sofre demais, de todos os lados, seja da parte profissional, seja da parte de saúde, não tem uma compreensão geral nisso. Então, às vezes, é comum e é normal que, às vezes, a família não tenha, de imediato, uma real compreensão da situação. A exemplo do que nós falamos lá do profissional de apoio, no caso do TEA, né? E aqui também. Então, ela precisa, essa decisão da família, ela tem que ser maturada, ela tem que ser consciente. O decreto fala disso, mas fala da questão da escola trazendo. Isso que é perigoso, né? Essas negativas de matrículas veladas. Então, eu acho que acontece aí. E um outro ponto que eu acho extremamente danoso, e aí realmente a minha crítica é mais ferrenha, porque eu não consegui achar ponto positivo. Essa não consegui mesmo. Me esforcei, mas não consegui achar. São as classes especializadas dentro da escola. Para mim, vai acontecer de você ter essa segregação dentro da escola. É o inverso. E de forma pior ainda, porque aquele aluno vai estar tendo o contexto dos outros, mas vai saber que está sendo tratado diferente. Entendeu? Porque quando você tem uma escola especializada fora do contexto, ele vai ter o dia a dia com aquele mundo da escola especializada. Agora, você imagina uma classe especializada dentro do ensino regular. Aquela classe é a classe dos maluquinhos. Entendeu? O que pode acontecer? Olha a potencialidade de bullying, né? A potencialidade de você não ter o ensino. Como que o professor regente vai trabalhar ali dentro, gente? Entendeu? Como é que vai ter o estímulo ao aprendizado? Eu não vejo, juro, eu não consegui. Conversei com muita gente, eu pedi, pelo amor de Deus, tenta me mostrar como isso funcionaria. Eu não consegui entender. Eu entendo, assim, algumas coisas. Por exemplo, gente, juro vocês, é o que eu estou falando, eu tentei entender como é que seria isso. A única coisa que veio na minha cabeça, às vezes você tem um momento de tipo sala de recurso, de potencializar certos saberes que, às vezes, dentro do plano de desenvolvimento individual daquele aluno, foi traçado que ele poderia, por exemplo, tem lá aula de alemão em alguma escola. Aí verifica uma criança com TEA, que naquele momento ali da aula de alemão pode ser uma coisa que não seja muito eficaz para ela e tal, que poderia estar trabalhando outros saberes. Aí tudo bem. Às vezes você ir para um outro ambiente, isso bem estipulado dentro do PDI, é muito polêmico isso que eu estou dizendo,
né? Mas bem estipulado aquilo, tentando entender essa lógica da classe especializada e fazer algum trabalho com ele nesse sentido, mas não em classe especializada, né? Esse modelo não aplica aqui no Brasil. Não tem como aplicar isso aqui no Brasil. Nós não temos maturidade para isso. Aí eu entendi. Mas aí seria casos excepcionais. Não vai ser. Não vai ser. Eles vão colocar lá quem tem déficit de atenção, quem tem hiperatividade, transtorno opositor. Vai botar todo mundo lá dentro. Entendeu? Então, assim, isso não entrou na minha cabeça ainda. Não entrou. Não entrou. Estou aberto aí a sugestões, enfim. Quem, pelo amor de Deus, tiver alguma perspectiva que possa me dar um cenário diferente do que eu estou dizendo, eu peço, por favor, encarecidamente que me diga, porque eu não consegui entender. Não consegui mesmo. Um dos motivos que me deram, e aí foi até... eu não vou citar nomes aqui, mas foi até do próprio MEC, enfim, da própria pessoas envolvidas na elaboração do decreto, diretamente na elaboração do decreto, é que não estava tendo acesso das pessoas com deficiência, dos alunos com deficiência, ao ensino regular. Então, a forma deles criar uma classe especial ali dentro proporcionaria o acesso à educação desse grupo. Esse foi o único fundamento que me deram, assim, dessas classes especializadas. Então, como não tem, por exemplo, escolas especiais suficientes para casos, independente do caso de ser severo ou não, a deficiência ser severa ou não, era uma forma de incluir esses alunos, de proporcionar educação a esses alunos. Eu discordo integralmente. Discordo integralmente, por quê? Porque a gente precisa disso no ensino regular. Você está entendendo? O que nós temos que criar de acesso? O quê? Contratação de professor de educação especializada no mesmo molde do professor regente. Não é contratar um para cuidar de vários. É contratar regular. Profissional de apoio tem a mesma importância dos outros setores da escola. Não é um paliativo. Você está entendendo? A escola tem que estar pronta, né? Então, você tem que estruturar a escola. Você tem que estruturar o ensino regular. Não se criar mecanismos que já são, que vai segregar, e vai segregar da pior forma possível. Você segrega dentro. Você vai falar assim, esse está diferente daquele. Você está entendendo? Isso, assim, é uma das maiores atrocidades. O que eu entendo, das maiores atrocidades. E eu não vou... Olha que eu não vou entrar na questão técnica de pesquisa. Que aí a Priscila pode dizer muito bem aí. Assim, foram anos e anos de evolução para se chegar nesse padrão. Você acha que o mundo inteiro pensou diferente na hora que criou essa convenção, né, da ONU, que isso vem através de lá? O mundo inteiro pensou diferente? Não, é um caminho da humanidade. É um caminho da humanidade. Então, se a gente cria isso aqui, é muito preocupante. Ainda mais do cenário que nós vivemos hoje, né? Ainda mais no cenário que nós vivemos hoje, que às vezes as coisas não são muito refletidas, né? Às vezes nós temos ações impensadas de todos os setores, de todos os setores, seja na iniciativa pública ou na iniciativa privada. Então, isso é muito perigoso. Mesmo que não tenha eficácia direta, Priscila, aí respondendo, já falei demais, mas mesmo não tendo eficácia direta, essa questão é perigosa. Mesmo não aplicando diretamente pelo município ou estado, é muito perigoso, porque as escolas vão utilizar desse decreto para fazer essas negações de matrícula, né? Para falar que não precisa estar pronta para isso, né? Enfim. E eu quero ver a escola que vai conseguir manter uma classe especializada dentro, seja pública ou privada. Quero ver fazer funcionar. Não vai funcionar, porque não tem como funcionar dentro desse modelo, né? Não sei. Tem vários outros pontos. Vários, mas já está dando 1h30 de live, então, né? Luiz, eu queria falar. Né? Fica à vontade, Priscila, pode encerrar sua fala. Eu queria só complementar, assim, dizendo que eu compactuo, né, de todas as ideias que ele falou aí agora relacionada a esse decreto. Eu fico pensando assim, nessa última saída aí, né, que te deram e que realmente não foi a saída, né, de que às vezes a escola não aceita, eu fico pensando assim,
Se a escola vai ter a capacidade de ter o recurso para uma sala especial, que ela traga esse recurso, então, para dentro da sala de aula, né? Isso uma professora da Unesp, que eu ouvi uma fala uma vez, Vera Lúcia Capellini, não sei se você conhece, ela fala muito sobre isso. Ela fala assim, por que você vai levar o recurso até o menino lá na casa dele, ou lá na escola especializada? Então, traz o recurso para a escola, né? Traz a tecnologia para a escola e faz a escola funcionar com aquilo ali. Então, também não caio nessa, também não compactuo com essa ideia. E eu sei que tem muita coisa mesmo, Luiz. Vou deixar a Flávia conduzir esse finalzinho aí. Priscila, Luiz, que honra, né? Que alegria que foi ouvir vocês falarem. Nossa, a live, como muitas pessoas mandaram aqui nos comentários, foi um momento de tirar muita dúvida de todo mundo, um momento muito esclarecedor e um momento de muito aprendizado, sem dúvida alguma. É uma pena, né, que a gente tenha a limitação aqui do tempo, mas, como eu já disse, virão, tenho certeza, outros convites aí para vocês voltarem aqui e a gente continuar conversando sobre essa temática que é de suma importância para as famílias, para os educadores, enfim, para toda a comunidade escolar. Eu acho que vários pontos importantes, eles foram muito bem ditos aqui hoje, reforçados aqui hoje, né? Eu gostaria de complementar, né, e resumir um pouco do que foi dito, dizendo que fica aqui como uma grande importância para a gente de não olhar para essa criança, para esse adolescente, enxergando só a deficiência que ele tem. O aluno não se resume àquela deficiência, né? A deficiência é uma parte dele. E a neurociência, ela vem nos dizer de várias formas que cada um tem uma forma distinta de aprendizagem. E que a gente, educador, a gente pode e deve desenvolver diferentes estratégias para que a gente possa garantir que o nosso ensino ele possa atingir o maior número de alunos. Dentro de uma sala de aula que tenha ou não alunos com inclusão, alunos com deficiência. Então, eu acho que fica muito claro aqui, além disso, a importância de uma comunicação extremamente unida, de uma equipe multidisciplinar, os profissionais que atuam dentro do ambiente de sala de aula, dentro do ambiente da educação, e vocês falaram muito bem aqui de vários, falaram muito bem da diferença da função de cada um deles, como que essas funções elas são complementares, mas uma não apaga a outra, uma não prejudica a outra. E a gente pensar não só nos profissionais que estão na sala de aula, mas os profissionais que estão na escola, exercendo outras funções que vão influenciar diretamente no âmbito da aprendizagem dessa criança. Como vocês também falaram aqui muito bem. Né? Então, vocês falaram também da coordenação, né, de outros profissionais aqui que estão envolvidos. E essa equipe multidisciplinar, ela vai além do ambiente educacional, né? São os profissionais que vão atuar ali, que são da área de saúde, que vão acolher essa criança, que vão orientar a família, que também vão participar, muitas vezes, juntamente às escolas, e tomara que atuem juntamente às escolas, e também, né, Luiz, os profissionais que são além da educação, são além da área de saúde, que são os profissionais com a formação e a competência, como a que você aqui representa, né, profissionais que vão atuar também aí no âmbito jurídico, para nos ajudar a entender as leis, para produzir essas leis, revisá-las, e todos esses profissionais em conjunto, eles vão ser essenciais para a gente garantir um ensino inclusivo, um ensino de qualidade para todos os alunos envolvidos, os alunos com inclusão e também os alunos que não são desse grupo, mas que aprendem muito ao conviverem com os alunos com inclusão. Então, eu tenho certeza que essa live ela foi muito importante para todos nós. Ela deixa claro aqui também a importância do trabalho de formação continuada, inicial e também continuada de todos estes profissionais que eu acabei de dizer e que vocês citaram ao longo dessa live.
O tempo todo, o ambiente da sala de aula, da escola, é um ambiente dinâmico, o tempo todo está chegando novidade, o tempo todo a gente está descobrindo, através de pesquisa, de estudo, como que a gente pode acolher correta e cientificamente cada vez melhor esses alunos. Isso vai fazer com que o professor ele precise estar antenado o tempo todo em trazer novas técnicas, em trazer novos conhecimentos para a formação dele, né? E nisso, a neurociência, sem dúvida alguma, ela nos ajuda bastante, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, aqui a gente falou hoje de pesquisa, a gente falou hoje de legislação, a gente falou de educação e a gente viu que tudo isso se complementa muito bem. Muito, muito, muito obrigada pela fala de vocês. Obrigada, Priscila, por esse direcionamento, selecionando aí pontos que são importantes e sempre de muitas dúvidas para as pessoas que são do meio educacional e trazendo isso para que o Luiz, com grande capacidade técnica, pudesse nos orientar, nos trazer aqui boas reflexões, além de nos orientar em relação a esses pontos. Foi fantástico. Obrigada mesmo a vocês dois. Flávia, eu que agradeço aqui a oportunidade, né, de conduzir a fala sempre brilhante do Luiz Renato. Então, foi muito gratificante. É sempre muito bom poder falar, né, para quem quer que seja sobre esse assunto. É muito importante isso para mim. Agradecer também aos comentários aí do chat, muito carinho recebido, né? Muita gente querida. Nossa, eu fiquei muito feliz. Obrigada a todos, né? Aos amigos das escolas que eu trabalho, estão juntos aqui comigo, familiares, mamãe também que está aí, vou agradecer também. E obrigada também, Luiz, né? Por tudo que você me ajuda sempre aí nesse assunto que é tão importante. Obrigada, viu, Flávia, pela oportunidade. Eu que agradeço, Priscila. Vai voltar mais vezes. Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade. Quero parabenizar, Flávia, essa iniciativa do canal, desse canal Neurotópicos, deixar à disposição mesmo. Desde o ano passado, né, a gente estava tentando ver uma data para que a gente possa ter a disponibilidade de fazer essa live. Neste momento, ainda mais pandemia, em que as coisas, né, ficam mais difíceis, a questão presencial. Então, esse trabalho do canal que você está fazendo, e eu acompanhei as outras vezes também as lives, é importantíssimo para a conscientização de todo mundo, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, a confiança, enfim, apesar de não me achar merecedor de todos esses elogios, estou iniciando ainda nesse caminho, mas agradeço muito a oportunidade. A Priscila, nem diga, eu aprendo muito, né, nas vezes que eu posso participar das aulas dela, enfim, desse momento com os alunos dela, e como eu disse, sem demagogia mesmo, é importante essa troca com quem está lá, né, na ponta, com quem está lá trabalhando na ponta, com esses alunos com deficiência, e isso, para mim, enriquece muito a minha atuação, seja como defensor público, seja a minha atuação nas palestras, nos livros, e principalmente na minha atuação como pai, né? Como eu disse, essa atuação é muito cara para mim. Eu comento que a minha terapia é eu poder fazer esse trabalho pela defensoria, e enfim, e eu, a cada dia que passa, a cada dia que eu tenho a experiência de vivenciar momentos igual a esse, eu sinto uma profunda gratidão a todas as pessoas que me auxiliam, porque isso só reverte para mim, para minha esposa, para os meus filhos, enfim, todo esse conhecimento, todo esse acolhimento, todo nesse carinho de todo mundo, do chat. Eu brinquei com os familiares aí, porque família não vale, né? Mas de todo mundo aí que traz essa energia positiva e que nos dá essa esperança de que estamos no caminho certo. Então, obrigado mesmo pela oportunidade, eu saio muito feliz e já me coloco à disposição para outros futuros. Vocês podem escolher o tema, que eu venho com muita satisfação. Para mim foi muito, muito importante e gratificante. Obrigado. Pode deixar que eu vou cobrar essa promessa que vocês dois fizeram. Vocês viram aqui que eu até projetei
uma mensagem de um aluno muito querido que a gente teve no curso de neurociência, já formou, que é o Roberto, dizendo assim, poxa, o doutor Luiz sempre fica devendo um pouquinho de fala para a gente, né? Porque todo encontro que tem, a gente sempre quer te ouvir mais, né? E hoje, nesse debate rico que foi aqui, você e Priscila, eu tenho certeza que essa sensação ficou em vários. Eu quero agradecer a todos os nossos alunos e ex-alunos que aqui estão mandando mensagem no chat. Eu vi Elaine, aluna da nossa primeira turma, aqui falando que já foi aluna da Priscila. Eu vi aqui a Kelly, eu vi o Rogério, eu vi o Roberto, a Zilda também mandou mensagem. Então, eu vi um monte de aluno aí, acho que eu nem contemplei todos aqui na minha fala. Então, muito obrigada a vocês. Vocês sabem que esse movimento aqui do Neurotópicos também é um movimento que é muito direcionado a vocês, nossos alunos, que são grandes interessados pela temática de neurociência e educação. Para a gente finalizar, né, porque a conversa tá boa, mas a gente tem que encerrar, vamos para a parte boa, né? Vamos fazer o sorteio aqui do livro, ver quem foi o ganhador, quem vai ser, né, o sortudo ou a sortuda que vai levar esse livro aqui. Eu vou pedir licença a você, Priscila e Luiz, eu vou tirar vocês da tela para a gente poder fazer o sorteio, mas eu volto com vocês para vocês darem um tchau para todo mundo. Tá bom? Só um minutinho aí e eu vou pedir para Amanda. Amanda, posso começar aqui já a projetar a nossa tela do sorteio? Ótimo. Pessoal, então aqui a gente tem aí, ó, a Amanda está mostrando para a gente os números, né? Começando aqui do número 2 até o número 18, para a gente poder fazer o sorteio, os nomes aqui, e vamos lá para a gente poder ver quem vai ser o felizardo que vai levar esse livro. Número 5, vamos ver lá quem que é o número 5. É o Eric, que alegria, gente, que alegria. Eric, aluno de graduação da universidade, conheço demais o Eric, que bom, Eric, que é sempre uma pessoa que está frequentemente acompanhando as nossas lives, então super merecido, Eric, o livro é seu, parabéns, viu, por ter ganhado aí o livro. Entre em contato comigo, para a gente poder combinar como que vai ser a entrega do livro a você, tá, Eric? Parabéns. Então, eu trago aqui de novo rapidinho o Luiz e a Priscila, só para cada um aí poder dar o tchau para vocês e a gente encerrar por hoje. Luiz, pode ir. Vamos começar com você. Então, vamos lá. Então, só o tchau mesmo, já despedi e agradecer aí a todos vocês pela presença, pelo prestígio da live. Um abraço para todo mundo. Isso, vou terminar como o Luiz. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela participação, que bom que tanta gente ouviu a gente hoje, né? E aqui nesse canal, fazendo uma propaganda para a Flávia, tem sempre muito conteúdo bom, né? O pessoal que estava aqui hoje pode retornar nas quintas, não é isso? Isso mesmo. 15 dias. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, por essa fala, tanto sua quanto do Luiz, enobrecendo aí o trabalho que a gente tem desenvolvido nesse canal. Graças a Deus, a gente tem tido um retorno muito legal e isso sempre nos motiva a continuar trazendo temas aqui ainda mais interessantes. As próximas lives estão imperdíveis. Eu encontro vocês em breve para a nossa próxima live. Pessoal, beijo grande, boa noite, obrigada a todos vocês. Tchau!